Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. Neste programa vamos conversar com o Padre Moisés do Couto Rocha, que é o novo ouvidor da Ouvidoria da Praia de Vitória, e há muitos outros motivos para continuar na nossa companhia. Vamos à atualidade da Diocese açoriana. Foi inaugurada no passado dia 7 de dezembro a Igreja das Concessionistas, ou Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A reabertura desta igreja, que é património da Misericórdia de Angra, aconteceu no dia dos 40 anos da inscrição de Angra do Heroísmo na lista de Património Mundial pela Unesco. Já faz no próximo dia 1 de janeiro de 2024, 44 anos que o antigo convento das Concessionistas, que integrava esta igreja, que integra esta igreja, foi atingido gravemente pelo terremoto e ficou em ruínas. E, portanto, era uma obra considerada prioritária pela atual mesa administrativa. Agora, não está ainda terminada esta tarefa. O espólio da própria igreja, espólio religioso, artístico, foi em parte recuperado ainda pelas mesas que me antecederam, mesas administrativas que me antecederam, uma pequena parte já pela atual mesa, mas depois houve o entendimento de interromper essa fase de recuperação para que pudéssemos, em primeiro lugar, reconstruir a igreja e então agora sim, muito em breve, estamos em contatos com empresas da especialidade na área do restauro, centros de restauro, para nos fazerem uma avaliação desse espólio e os encargos relativamente à sua recuperação para serem devidamente instalados na igreja. E então sim, nessa fase, a igreja poderá retomar a sua função de culto e também de dar dignidade a todas as exéquias fúnebres, na medida em que é até uma das obras da misericórdia corporais, que é enterrar com dignidade os mortos, e portanto nós queremos dar cumprimento a essa obra da misericórdia com toda a dignidade. Bento Barcelos, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, elogia o empenho da autarquia no restauro do património e lembra todas as contingências deste processo. Um processo que remonta a 2014. No início das nossas funções, tomamos conhecimento que era também um objetivo político do Executivo Camarário, em primeiro plano do Presidente da Câmara, do professor Dr. Alain Menezes. Ora, mal tomamos conhecimento disso, imediatamente nos abriu, digamos, uma luz no sentido de aproveitar, de potenciar esta oportunidade. Retomamos um processo que já tinha sido iniciado pelos mesários que nos antecederam, de fazer os estudos de arquitetura e os estudos de especialidade, mas começou naturalmente por estudos anteprojetos de arquitetura, na medida em que é um imóvel classificado para património concelhio, integra a zona classificada de Angra e, portanto, havia, que já sabíamos, exigências do ponto de vista da preservação do património cultural identificado que tínhamos que cumprir. Além disso, também sabíamos que era necessário concretizar uma investigação arqueológica, na medida em que ali funcionou um convento e ainda antes, digamos, da existência do convento, ainda no início do século XVII, havia ali um eremitério, portanto, tínhamos informação de que podia haver interesse do ponto de vista arqueológico. Tudo isso foi feito. Em 2017 foi feita essa intervenção arqueológica. Em 2018 tínhamos projetos de arquitetura já consolidados, aprovados pela Direção Regional da Cultura e também com a aprovação de outras entidades, nomeadamente do âmbito da Proteção Civil. E em 2019 estávamos em condições de o lançar a concurso público. Foi feito. Houve, contudo, uma dificuldade é que, em termos das propostas apresentadas por empreiteiros, houve um empreiteiro que, apresentou um recurso que teve que, digamos, ter envolvido
o Tribunal Administrativo e, portanto, tivemos aí praticamente um ano nesta litigância, que é normal, que acontece, e em 2020 tivemos outra dificuldade, esta sanitária, com a pandemia, e obtivemos um parecer no sentido que não seria muito adequado na fase, enfim, mais grave da pandemia, 2020, ter ali obras quando, digamos, tão próximas de uma comunidade de pessoas idosas e pessoas com patologias de várias ordem. A obra vai arrancar apenas em maio de 2021 e terminou em agosto deste ano. Também o custo global da obra foi sofrendo alterações e deve chegar aos 1,3 ou 1,4 milhões de euros. A Igreja vem colmatar uma lacuna de opções públicas para funerais em Angra e pretende, a breve trecho, estar aberta ao culto. A Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição celebrou nesta sexta-feira 50 anos. A presença da família hospitaleira em São Miguel é festejada de olhos postos na manutenção da identidade, garante a irmã Teresa Gomes, das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Eu acho que o grande desafio é nós não perdermos a identidade. Aquilo que queremos que nos diferencie, aquilo que dizíamos da centralidade do doente, do cuidado humanizador, apesar de muitas vezes os recursos serem um bocadinho escassos, mas primamos por isso. Que seja mesmo uma casa onde se respire a misericórdia e a hospitalidade. Queremos marcar a diferença. A congregação também sofre da tendência generalizada de redução de irmãs, mas Teresa Gomes prefere destacar a aposta nos profissionais de cada vez maior excelência. Infelizmente, o número das irmãs vai diminuindo, a idade vai avançando, mas há uma consolação, se assim podemos dizer, porque graças a Deus temos muitos colaboradores identificados e essa tem sido uma grande aposta de toda a congregação, das diferentes províncias, e tem sido uma aposta dos capítulos gerais. Vamos ter capítulo geral no próximo ano e essa vai continuar a ser a grande aposta. Queremos ajudar os nossos colaboradores a sentirem-se parte desta família hospitaleira, a sentirem que não é só um serviço que prestam aos doentes, porque prestam, e prestam-no com muita qualidade, mas sentirem-se parte, cooperadores ativos nesta missão. Por sua vez, a diretora da instituição, Raquel Coelho, assume que a procura pelos serviços tem sido cada vez maior e espera mais apoios públicos para a manutenção e, sobretudo, para a inovação nos serviços prestados. Houve, de facto, uma abertura do governo atual em nos receber e transpormos as nossas dificuldades e os nossos objetivos de planos e atividades. Realmente foi um ano conturbado. Conseguimos realizar com um acordo prévio no qual existirá a partir de janeiro de 2024 com o pagamento faseado da dívida. Relativamente às diárias, também houve um compromisso deste ano de aumentar para 45,5 e a partir de janeiro os 49,5. Estamos numa fase de um grupo de trabalho que estava neste momento na Direção Regional a começar a dar os primeiros passos. Espero que este grupo continue para a revisão do acordo e para nós vermos o futuro, não só da saúde mental, mas daquilo que nos identifica como instituição. Ou seja, a nossa presença nos Açores, o quanto é importante para os nossos utentes. Utentes esses vulneráveis, cada vez mais nos últimos anos temos tido cada vez mais procura, não temos às vezes mãos a medir de dar as respostas convenientes, mas esperamos que haja um certo brio em janeiro da parte institucional e da parte de entidades governamentais. Raquel Coelho garante que o doente mental de hoje está mais confortado pela sociedade devido ao trabalho conjunto das instituições de literacia na saúde mental. A Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição, em São Miguel, acolhe atualmente 180 utentes e mobiliza 168 colaboradores. É já uma tradição com mais de 20 anos na Pastoral Juvenil da Ilha Terceira. Os grupos de jovens da ilha reúnem anualmente pelo Advento bens alimentares para cabazes que são distribuídos pelas famílias mais carenciadas das suas paróquias. Os cabazes terão bênção numa celebração já tradicional que acontece este domingo, dia 10, na Igreja de São Carlos.
Esta missa vem na continuidade da Jornada Mundial da Juventude, o nosso compromisso também social, em que os jovens, os grupos de jovens da ilha recolhem bens para depois distribuírem-nos em cabazes a famílias carenciadas das suas comunidades. O que se pretende é, de facto, além de sensibilizar para a dimensão caritativa, do amor e da corresponsabilidade, que os jovens são muito generosos, também não perdermos o fulgor da Jornada Mundial da Juventude e continuarmos na alegria do serviço, que tem todo mais sentido agora na época natalícia. O padre Hélder Miranda Alexandre, responsável pela pastoral juvenil na Ilha Terceira, garante que os jovens são muito criativos quando o intuito é ajudar. Extremamente positiva e generosa. Evidentemente que os jovens a maior parte ainda estuda, não têm recursos próprios, mas eles inventam maneiras de fazer recolhas, de ir ao encontro das pessoas que mais precisam. E na juventude ainda temos muita generosidade, porque eles são muito de coração cheio, muito entregues a estas questões ou estas causas mais sociais em relação à comunidade ou mesmo em relação à natureza, que são dimensões que eles normalmente envolvem-se com muito gosto, desde que o grupo assume entre si esta partilha. Evidentemente, fazendo isto em grupo é quase que uma festa da caridade. Torna-se mais interessante e é também um motivo de alegria. A festa da caridade numa sociedade que precisa cada vez mais da energia dos jovens e de iniciativas como esta. Cabem todos e quantos mais rica será a mostra de presépios na Sé Catedral de Angra. A iniciativa é acolher presépios pessoais ou até mais institucionais na Catedral da Diocese durante a quadra natalícia. Há lugar para todos, garante o pároco da Sé, padre Hélder Miranda Alexandre. E o objetivo é assinalar os 800 anos do primeiro presépio em Itália. A iniciativa partiu precisamente dos catequistas, que ao vermos o calendário notamos que este ano acontece os 800 anos da criação do primeiro presépio, que aconteceu em Greccio, na Itália, por São Francisco de Assis. Não queríamos passar esta data desapercebida, por isso lembramos, também recorrendo a outros recursos e outras campanhas, lembramos de convidar as crianças a fazer as suas casinhas em casa, a reproduzirem conforme o seu gosto, a sua capacidade artística, e assim elas vão trazendo para o presépio que está a ser construído na Sé, vão trazendo as suas casas e outros artefactos que poderão embelezar o presépio. Ao mesmo tempo, aqui mais por iniciativa do Colégio Santa Clara e também com a colaboração do Colégio São Gonçalo, as crianças foram fazendo presépios com objetos recicláveis, e isto acabou por ser muito interessante porque vem no contexto da Laudato Si, do respeito pela natureza, e fizeram coisas absolutamente extraordinárias, criativas, bonitas, que deixaram em parte na Sé, mas também distribuíram, por aquilo que eu sei, pelas lojas e edifícios da cidade de Angra. O convite à partilha de presépios estende-se também à comunidade em geral. Aqueles que porventura tenham mais dispensáveis, há pessoas que fazem coleção de presépios e que podem partilhar com a comunidade e expor, de facto, à partilha e àqueles que nos visitam. Tem sido um projeto muito interessante que se tem construído ao longo deste tempo do Advento e espera já ter os presépios todos recolhidos perto da data do Natal. Acabamos de fazer isto de maneira simples, as pessoas, elas próprias vão levando à Sé, nós vamos registando, vamos guardando e fazendo um catálogo no elenco desses presépios. Aqueles que são suscetíveis de maior resguardo e de maior, porque há presépios que são autênticas obras de arte, são colocados dentro de vitrinas para que não haja possibilidade de acesso. E assim vamos lentamente e paulatinamente distribuindo, recolhendo. Uma coleção que já conta inclusive com um presépio cedido pelo Bispo Dom Armando. Uma mostra para ver nesta época de Natal na Igreja-Mãe da Diocese de Angra.
Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. They want you to change your name. Archie Leach doesn't cut it. Archie é uma série de 4 episódios, uma encenação da vida do ator Cary Grant. Produzida este ano, constitui um mergulho na Hollywood clássica, onde os atores se tornaram estrelas planetárias. No caso de Archibald Leach, que passou à história como Cary Grant, a sua vida assume contornos de mistério e densidade psicológica raramente vistos no cinema. Vale aqui o princípio de que a realidade supera a ficção. Ele partiu para os Estados Unidos adolescente e aí iniciou a sua carreira pensando que a mãe tinha falecido. Só soube que a própria mãe ainda estava viva aos 30 anos. Quem lhe tinha contado esta pequena mentira? O próprio pai, que era um homem bastante problemático. A série cobre sobretudo a vida pessoal do ator, dando algum contexto histórico relevante. É um resumo interessante, se bem que incompleto, do interior de um homem famoso e complexo. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E o convidado desta edição do Igreja Açores é o Padre Moisés do Couto Rocha, o novo ouvidor da Praia da Vitória, e o novo aqui entre aspas, porque já lá vamos, é pároco da Paróquia da Gualva, Fontim e também das Fontinhas, é assistente do CNE da Junta Regional dos Açores e capelão adjunto da Força Aérea. Era também um coronel reformado. Obrigada por estar connosco, Padre Moisés. Dizer ainda que nasceu em 1955 e foi ordenado em 1979. Como é que recebeu esta nomeação pelos seus pares? Ora bem, recebi como um mandato de serviço e coordenar um serviço que é de todos, portanto o serviço não é meu. Qualquer um dos 8 sacerdotes que estão na ouvidoria, qualquer um deles poderia ter sido eleito, escolhido entre tantos colegas, não sei se por ser o mais idoso em termos de sacerdote da zona, se pronto, entenderam que deveria ser eu, aceitei com humildade, porque é um serviço que vai ser feito por todos. Apenas, digamos, serei o coordenador. Poderá haver, assim, alguma maior responsabilidade, mas a responsabilidade é de todos. Formamos uma equipa e é como equipa que nós estamos a trabalhar e é nesse espírito que aceito humildemente mais esse serviço em termos da Igreja. E eu dizia que é novo ouvidor, entre aspas, porque em 2015 foi ouvidor adjunto da então ouvidoria da Ilha Terceira. Portanto, Praia e Angra estavam juntas numa única ouvidoria. Na prática era uma espécie de ouvidor da Praia já em 2015. Até 2017, até serem constituídas novamente as duas ouvidorias. Sim, porque numa altura, quando a ouvidoria da Praia foi extinta, ou suspensa pelo menos, criou-se a ouvidoria única da ilha, com um ouvidor e um ouvidor adjunto, mas também pelas zonas pastorais. Eram várias as zonas pastorais da ilha. Cada zona pastoral tinha o seu representante também e aí a nossa função era coordenar, digamos, todas as zonas pastorais com os orientadores ou os eleitos dessa zona e assim vivermos em termos de ilha. Torna-se um pouco mais difícil, porque éramos muitos para coordenar. Mais fácil e nesse sentido, agora na Praia, se calhar, eu não quero dizer que os outros estejam mal, mas com este grupinho pequeno é muito mais fácil trabalhar sempre com um grupo maior. Mais fácil de coordenar ideias, somos mais dispersos. Em termos de ouvidoria da Praia, esta experiência destes últimos anos deixou-nos de facto uma marca de trabalho muito grande em equipa, que apesar de ter havido agora algumas substituições, continuamos a viver nesse espírito de equipa, onde nos reunimos todos os meses,
se não houver muitos assuntos para tratar, que há sempre, mas se não houver, pelo menos para o conviver, para nós nos encontrarmos como sacerdotes, como amigos, é sempre muito importante. Foi reativada em 2017, acha que era essencial haver 2 ouvidorias na Ilha Terceira, uma seria demasiado grande? Sim, e essa foi uma expressão que nós transmitimos e que foi, na altura foi aceito e foi reassumida. É muito mais fácil assim trabalhar. Não é porque querermos estar separados de todos os colegas de ilha, mas porque é mais fácil coordenar e planear um trabalho, digamos, a 8 sacerdotes, que poderiam ser mais, mas neste caso 8, com as paróquias que nós temos, do que ser para a ilha inteira. E assim, dividido, e a zona de Angra, a ouvidoria de Angra, ainda continua a trabalhar por zonas também. Portanto, além da ouvidoria, tem as zonas que também aí ajuda e facilita o trabalho. Sucede ao padre Emanuel Valadão Vaz, com quem trabalhou muito de perto, inclusive na Escola de Formação do Povo de Deus. Aliás, é das ouvidorias que conseguiu colocar mais em prática esse apelo, tanto do Sr. Bispo, do anterior Bispo, como também do Papa Francisco. Como é que foi toda esta articulação? Uma escola que, aliás, até há bem pouco tempo voltou a ter encontros, a 5ª edição destes encontros. Pois no princípio nós achamos a necessidade de haver algo que fosse congregando algumas pessoas. Certamente, prontos, para as paróquias todas era difícil, mas o que é que nós poderemos de facto fazer? E surgiu esta ideia de fazermos encontros 3 dias, numa semana, procurando, sobretudo, no lançamento que o Papa tinha feito sobre a questão da Laudato Si, sobre a natureza, sobre a preservação, precisamente, do nosso meio ambiente, e lançamos. Foi uma perspectiva muito boa e, como o resultado também foi bom, continuamos a fazer esse trabalho. 2 anos, julgo eu, que foi precisamente sobre a Laudato Si. Depois, o próprio Conselho Pastoral de Ouvidoria que tínhamos constituído achou também por bem que deveríamos ir a questões da família, e nestes últimos anos temos voltado para a família. A perspectiva é bastante grande, é acima sempre dos 100 participantes, o que nos deixa, digamos, para o número de pessoas, se calhar é pouco do número da ouvidoria, mas para quem começou, portanto, ainda vamos a caminho, são 5 anos, é muito bom essa participação e, portanto, quisemos manter aquilo que tínhamos iniciado já na ouvidoria com o Padre Emanuel. Foi de acordo de todos nós continuarmos esse trabalho, o realizamos, e com a perspectiva de já no próximo ano termos também a formação litúrgica, uma vez que temos alguém formado nessa área também na nossa ouvidoria. E durante a Quaresma, o ano passado, em cada semana da Quaresma, completamos algo da família que tinha sido desenvolvido nos 4 encontros. E isso foi também muito positivo, variamos em termos de paróquias, e a assiduidade também das pessoas manteve-se muito presente. Portanto, estamos a pensar, e isso está no nosso plano de seguir, precisamente também com essa perspectiva, porque são sempre as chegas à formação e chegamos, e todos nós, penso que toda a gente, leigos e tudo, chegam à conclusão de que nos falta muita formação. Esta ouvidoria tem um forte contraste entre a parte mais urbana e muitas freguesias mais rurais. Como é que se enfrenta esta dicotomia? Ela só acrescenta ou também é um desafio? É sempre um desafio. Qualquer uma das situações é sempre um desafio. No entanto, apesar de estar situada a maior parte da nossa ouvidoria naquilo que chamávamos o ramo grande, e, portanto, a parte da cidade é sempre um pouco diferente, mas como está muito em ligação com as paróquias ali à volta, coordena-se muito bem. Quer dizer, é sempre um desafio para quem assume, digamos, a paróquia, neste caso a cidade da Praia, é sempre um desafio que é colocado, mas em conjunto penso que não há assim uma grande diferença, porque se vive.
na mesma perspectiva, embora, e aquilo que diz, quer dizer, o meio rural é sempre muito diferente de um meio citadino. As pessoas estão, talvez porque estão mais ligadas a todas as situações da vida da comunidade, se calhar podem participar mais. A vida da cidade é sempre diferente. É um terreno mais fértil, o meio rural? Sim. É sempre mais fácil, talvez, já foi mais fácil do que o que é, mas talvez mais fácil que propriamente a cidade, porque as cidades tornam-se quase como que um local onde se vai trabalhar e não é o local onde se está permanente, embora a praia viva muita gente, como Angra, vive muita gente na parte da cidade, mas é sempre um bocadinho diferente. E há paróquias que também já estão a ficar um pouco assim, que já são praticamente só dormitórios. As pessoas vão dormir, não fazem a sua vida propriamente na comunidade. E isso vai... não se sentem, digamos, e é o esforço que nós temos que fazer, os fazer sentir que também são daquela comunidade e não apenas para ir dormir. Para além desta dicotomia, como é que poderia caracterizar e apresentar a Ouvidoria da Praia? A Ouvidoria da Praia, como é que eu hei de caracterizar? É uma ouvidoria que sempre teve boas manifestações em termos religiosos, defendem muito e vivem muito, por exemplo, a parte do Espírito Santo. Não é só a nossa ouvidoria, mas é um facto que a ouvidoria vive muito o Espírito Santo, vive muito as suas festas religiosas, portanto lutam neste sentido, no bom sentido, para que elas se continuem de facto a preservar e têm brio naquilo que de facto procuram fazer. Claro que com o andar dos tempos, vou dizer, eu nunca gosto muito de dizer isto, mas a verdade, a pandemia veio também trazer alguma apatia, algum comodismo. Penso que agora está um pouquinho já a voltarmos, as pessoas a sentirem a necessidade de... mas a pandemia vem-nos colocar muito em casa... Depois, como se transmitiu as Eucaristias, houve até, no meu ver, uma pandemia também de transmissões dessas realidades. E as pessoas dizem, bem, se eu naquela altura podia estar em casa também, agora posso. Penso que há um pouco isto. E, portanto, falha aqui um bocadinho até as pessoas irem outra vez novamente sentindo a necessidade. É o tal trabalho que nós temos que ter sempre do acolhimento das pessoas, que é essencial na vida de uma comunidade, e para o sacerdote o acolhimento a todos, indistintamente da pessoa que é, da sua prática, não prática, é alguém que está na comunidade, faz parte da comunidade, e o sacerdote é um da comunidade e, portanto, tem que estar atento a essas realidades. Quais são os serviços que estão com maior vitalidade, serviços e movimentos na Ouvidoria da Praia da Vitória, e aqueles que carecem de maior preocupação da parte do ouvidor? Nós temos dividido pelos colegas, cada um tem a sua área específica. Há um que é para a evangelização, catequese sobretudo, outro para a liturgia, outro para a situação da pobreza, mais ligada à pobreza, outro à juventude, me há de faltar aqui se calhar algum, e cada um tem o que é que agora nos tem preocupado, e partiu também destes quintos encontros, a partir da Jornada Mundial da Juventude, nada pode ficar na mesma, não só para a juventude, mas com os reflexos que isso tem também depois para as famílias. Portanto, uma área que temos tido em conta e que foi o pontapé, digamos, de saída destes nossos encontros, foi Jornada Mundial da Juventude, e agora que o nosso Bispo, Dom Armando, foi de facto a pessoa que nos desenvolveu. Depois de cada um vai desenvolvendo a parte da catequese, com a formação de catequistas, a preocupação pela situação dos pobres, portanto, o que é possível
porque vivemos numa área ali com vários bairros que têm necessidade de se olhar para eles, não só nos bairros, porque nas nossas comunidades encontramos cada vez mais pessoas com alguma dificuldade, portanto temos que estar atentos precisamente a essa realidade. E claro que uma das coisas que é a base de tudo, que é a catequese. Começar que nos preocupa, porque os miúdos vão à catequese, mas e depois? Há aqui uma falta de ligação para o resto e ligação com a família, que às vezes a gente até começa a pensar, bom, por este andar daqui a dias a gente não precisa de catequese para os miúdos, precisamos para os pais. Quais são os projetos que gostaria de colocar em prática, sonhos que tenha para a Ouvidoria da Praia da Vitória? Neste momento não tenho grandes sonhos. Eu gostaria que a gente, de facto, levasse à frente aquilo que nós projetamos para este ano. Não temos grandes projetos a longo prazo. Vamos ver, neste momento temos aquele que a Diocese nos propõe, estes 2 anos, para viver nesta perspectiva da esperança, que é muito importante, baseado também no que o Papa nos desafia como peregrinos da esperança, e depois nos lançarmos no plano que há de vir até aos 500 anos, como é-nos apresentado para a Diocese. Portanto, esse vai ser também o nosso desafio ao longo destes 2 anos. O que é que isso implica de cada um de nós pormos na prática, nas nossas comunidades e, portanto, na nossa ouvidoria. De resto, mantermos e irmos solidificando cada vez mais estes nossos encontros, estas jornadas ou encontros que nós realizamos para manter a nossa escola. Se for possível multiplicar, mais havemos de multiplicar. Se não der, pelo menos manter com o mesmo entusiasmo e a mesma participação que temos feito. Grandes sonhos poderá haver, mas às vezes grandes sonhos também nos levam depois a não fazer nada. Falávamos há pouco sobre a vivência do Espírito Santo, que na zona do Ramo Grande é ainda mais intensa. Como é que acha que deve ser o diálogo da Igreja com as celebrações e as manifestações do Espírito Santo? A Igreja tem que viver, porque o Espírito Santo é, digamos, o elo de ligação por tudo. Temos que purificar algumas coisas, temos que purificar alguns aspectos. No entanto, temos que aproveitar aquilo que há e então, baseado naquilo que nos é apresentado, com a nossa presença, com irmos apontando algum aspecto aqui ou outro que seja necessário purificar para que a nossa devoção, de facto, ao Espírito Santo, que é o impulso para toda a nossa atividade, seja real, não seja algo que às vezes poderá parecer, que penso que as pessoas... Nós às vezes penso que as pessoas talvez não tanto isso, que é, vamos fazer a festa do Espírito Santo e falta ali qualquer coisa, ligação entre aquela semana que se tem o Espírito Santo com o resto do ano. O Espírito Santo é Deus e é esse mesmo Deus que vai estar connosco durante todo o ano. E às vezes falha aqui um bocadinho essa ligação dessa devoção do Espírito Santo, que é ao nosso Deus, para o resto. Então este Deus não é o mesmo que nos vai continuar ao longo de todo o ano a iluminar e a ajudar a nossa vida. Às vezes falta aqui um bocadinho esta transição, não é? Exato, para o resto do ano. E finalmente gostaria de deixar uma mensagem aos praenses, agora na condição de ouvidor da reativada Ouvidoria da Praia. Eu desejar, de facto, olha, estamos numa época agora muito propícia em que nós, de facto, desejamos sempre muito um bom Natal. E é que seja, de facto, o bom Natal, mas que seja o Natal do Jesus presente na vida de cada um de nós. E que todos eles se sintam, todas as pessoas que fazem parte da Ouvidoria da Praia, que se sentem membros da Ouvidoria da Praia. Mesmo que não pratiquem, mesmo que sejam de outra confissão religiosa, mas que deem o seu contributo, o que é que pretendem que seja a Ouvidoria da Praia. Só assim é que a gente também podemos amadurecer, só assim é que nós podemos também ir ao encontro deles, das necessidades do nosso povo. Portanto, que
que todos nós, como dizia o Papa, todos, que isto é uma expressão que nos ficou certamente no ouvido, portanto, todos também no Conselho da Praia, fazem parte da Ouvidoria da Praia e contamos com todos eles para os podermos servir. É este o meu apelo, é o apelo de todos os colegas que fazem parte da Ouvidoria, que todos de mãos dadas, todos caminhando juntos, como também nos pede esta sinodalidade, vivendo e caminhando juntos, possamos construir uma igreja onde todos tenham o seu lugar. Padre Moisés Rocha, um excelente Natal também para si e que esta nova missão, que não é muito nova, mas como ouvidor oficialmente da Praia da Vitória que seja um excelente trabalho em prol, sobretudo, da formação do povo de Deus. Obrigada por ter estado connosco. Obrigado. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um dos novos ouvidores e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.